Oi, gente. Hoje a gente vai pegar um conceito que muitas vezes soa super pesado, né? O perdão. E vamos transformar ele numa ferramenta bem leve, prática, para dar aquele alívio mental no dia a dia. Pensa naquela cena clássica. Alguém está esperando uma resposta, aí ela chega. Uma palavra só. Um ok seco, sem emoji, sem nada. Qual é a primeira reação? Para muita gente, um alarme interno já começa a apitar na mesma hora. E é aí que o filme mental começa a rodar na nossa cabeça, né? A mente já entra naquele modo de o que foi que eu fiz? Por que essa pessoa tá assim? E a gente começa a projetar um monte de coisa, a criar uma história inteira em cima de algo super simples. Esse é o verdadeiro peso da situação. Mas e se existisse um jeito de simplesmente parar esse filme antes mesmo dele começar de verdade? É exatamente aqui que entra uma nova forma de olhar para uma palavra que a gente acha que conhece tão bem, o perdão. Essa ideia vem da lição 62 de Um Curso em Milagres, e ela é a base de tudo. Pode parecer uma frase meio grandiosa, né? Mas a aplicação dela é super pessoal e simples. Não é sobre salvar o mundo, é sobre iluminar a nossa própria mente. Então, o pulo do gato é o seguinte. Nesse contexto aqui, perdoar não tem nada a ver com a outra pessoa. É um ato totalmente interno, de libertação pessoal. É a decisão de largar aquela história dolorosa que a nossa própria mente criou. O maior beneficiado com essa prática é quem pratica. Sabe, cada vez que a gente escolhe perdoar, nesse sentido, é como se a gente fizesse uma limpeza por dentro. Tira aquela escuridão, aquela tensão e permite que a mente volte para o seu estado natural de paz. Agora, para essa ideia ficar ainda mais clara, vamos usar uma analogia bem fácil de entender. É como se todo esse peso mental fosse uma mochila que a gente carrega nas costas o dia inteiro, muitas vezes sem nem se dar conta. E olha só o que tem dentro dessa mochila. Não são coisas físicas, são as nossas interpretações, sabe? Aquilo que a gente acha que o outro quis dizer, as expectativas que a gente cria, as histórias antigas que ficamos repetindo. E o mais interessante é que tudo isso vira tensão física. Ombro duro, mandíbula travada, quem nunca? E é isso. Perdoar, então, é simplesmente o ato de escolher, conscientemente, colocar essa mochila no chão. Não precisa ficar analisando o que tem dentro, não. É só a escolha de não carregar mais aquele peso. É um alívio que a gente sente na hora. Então, vamos para a parte prática, né? Como é que a gente faz isso no dia a dia? E a melhor parte é que não precisa de horas de meditação nem nada disso. São só 2 minutinhos. Isso mesmo, só 2 minutos. É um tempo tão curto que dá para encaixar em qualquer momento do dia, sabe? Principalmente naqueles momentos em que a gente sente aquela tensão começando a aparecer. Olha só o passo a passo. Primeiro, uma respiração bem calma, só para se centrar. Depois, repetimos a frase-chave internamente. Aí, a gente pensa em algo pequeno, tipo aquela mensagem de texto seca do começo. O ponto principal agora é observar o corpo. Onde é que ele ficou tenso? Nos ombros, no peito. E, por fim, a gente conecta o perdão com a própria felicidade. É uma forma de dizer, eu escolho a paz. E atenção para esse detalhe que é fundamental. A gente não está aqui para lutar contra a tensão, para tentar expulsar ela à força. O convite é bem mais gentil. É só observar essa rigidez e, com a respiração, permitir que ela se suavize sem esforço nenhum. É um ato de gentileza consigo. Então, no final das contas, o que a gente está discutindo aqui? Estamos basicamente olhando para o perdão como um ato de autocuidado, quase como uma rotina. E essa é a ideia central. Assim como a gente escova os dentes todo dia para manter a saúde da boca, essa pequena prática de perdão é uma forma de higiene mental. É aquela limpeza diária das pequenas irritações, das narrativas que vão se acumulando e pesando na gente. A paz interior não se constrói com grandes gestos, sabe? Mas com esses pequenos momentos de escolha consciente. Cada vez que a gente escolhe largar a mochila, por menor que seja o peso, a gente cria um pequeno oásis de calma por dentro. E para fechar, fica essa reflexão. Não precisa ser nada grandioso. Pensa numa pequena interpretação, numa expectativa mínima que não foi atendida. Qual pequeno peso dá para a gente escolher colocar no chão agora mesmo para encontrar um pouquinho mais de leveza?